Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Senai. Nossa palestra, nossa conversa de hoje é a respeito da tecnologia, porém a tecnologia na educação, né? Eu sou o professor Gutenberg, engenheiro eletricista, aqui do Senai Vilhena, na cidade de Rondônia, diretamente da região norte para todo o Brasil. E você é o nosso convidado para prestigiar da melhor forma possível de como a tecnologia é utilizada, de como a tecnologia pode ser explorada na educação, né? Eu trago inicialmente uma pergunta: é utilizada? De fato é utilizada a tecnologia na educação? Sabemos de alguma forma explorar todos os seus recursos? Então, perguntas como esse tipo, né, ou outras perguntas que surgirão, nós falaremos um pouquinho mais a respeito nessa nossa conversa de hoje. Eu começo explicando, né, a definição do que é tecnologia. Não podemos abordar um tema sem saber inicialmente qual o conceito, qual o seu fundamento. Tecnologia, do grego é tekne, significa técnica, arte, né? Ofício, e logos é saberes, estudos, né? O que você vai, é o objeto, né, de análise. Então, um conceito bem resumido, uma síntese é: a tecnologia é o produto de constante evolução da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, técnicas e métodos que resolve problemas, né? Coloquei ali um pouquinho de engenharia porque a tecnologia está diretamente atrelada, né, à engenharia. Educação. O que é educação? Educação, no seu conceito mais simples, né? Não é intuito meu aqui reformular o conceito de educação, é mais a nível básico e didático para que nós possamos ter, né, uma ciência do que é educação. Então, no sentido mais amplo da palavra, é o meio em que hábitos, costumes e valores são transferidos de geração para geração. Então, a ideia que há no meio da educação é que esse conhecimento, cultura, um conjunto de costumes ou hábitos vai repassando de tempos em tempos a gerações, né? É, na verdade, tudo o que envolve os processos de ensino e aprendizagem. E aqui é onde começa a nossa conversa de hoje. Pesquisando um pouquinho mais sobre a tecnologia, nós podemos determinar, ou talvez inferir, eu não diria determinar, porque determinar é uma palavra muito forte, né? Nós podemos inferir que tecnologia é o meio pelo qual acontece a transição de sistemas, instrumentos e equipamentos que outrora era analógico e agora passa a ser digital. Então, todo e qualquer sistema que uma vez foi analógico e agora é digital, tem a sua motivação baseada na tecnologia. A este processo podemos nomeá-lo como digitalização. Então, o processo de digitalização é o processo pelo qual a tecnologia pega o que era analógico e torna digital, né? Nós podemos aí citar N exemplos, mas podemos, por exemplo, falar da máquina fotográfica. A câmera fotográfica, num passado não tão distante, era analógico e agora ela é puramente digital, né? A tecnologia também, por sua vez, pega processos, objetos, materiais, corpos que eram físico e agora passa a ser virtual, né? Então, a esse processo nós vamos dar o nome de virtualização. Então, virtualização consiste no processo de pegar algo, um processo, um sistema, um objeto que era físico e o tornar virtual. Um exemplo disso nós podemos dizer que é a carta. No passado não tão distante assim, né? Nós podemos exemplificar que toda a comunicação no passado era por via escrita, cartas, telegramas, enfim, e seus correlacionados. Hoje se fala muito em e-mail, né? E o e-mail começa a migrar a comunicação para mensagens de aplicativos instantâneos, né, que você recebe de forma instantânea. Então, a esse processo também podemos atribuir
A tecnologia. A tecnologia, ela promove não apenas a digitalização, mas também a virtualização. Além disso, a tecnologia pode pegar o que era fixo e transformar, né, esse objeto, esse equipamento, esse sistema em móvel. Né? A esse processo nós podemos também nomear como mobilização. Mobilização consiste no processo de transformar algo que era fixo em móvel. Eu posso exemplificar como o telefone que era fixo, né? Hoje eu acho que caiu já em desuso o telefone que já foi fixo, né? Hoje em dia é completamente tomado na sua avassaladora maioria da mobilidade. Então, inclusive as empresas estão também migrando, né, para esse tipo, né, de comunicação, que é a comunicação móvel. E tudo isso motivado também pela tecnologia. E fechando esse ciclo, né, de processos motivados pela tecnologia, eu posso também dizer que a tecnologia faz com que o que era massivo, né, processo, ações que eram feitas em massa, se torne individual, motivado também pela tecnologia. A esse processo nós podemos denominar como sendo a personalização. Então você tem, por exemplo, a indústria automobilística. Né? Num passado também não tão distante, existiam pouquíssimas opções de cores de veículos. Né? Tinha, inclusive, uma frase muito comum, que eu não lembro agora quem foi o autor, dessa indústria, né, automobilística, dizendo que você pode ter um carro de qualquer cor, desde que ele seja preto. Né? E isso acabou emplacando. Por quê? Porque as indústrias já pré-estabelecia, né, uma cor de veículo, né, e produzia isso em massa. Hoje já não é mais assim. Hoje, com a tecnologia proporcionando ao consumidor final a personalização, fez com que tudo se tornasse individual. Então, eu quero um veículo com branco perolado, cujo o retrovisor, o para-choque seja personalizado. E o veículo ainda nem foi produzido, eu já estou escolhendo exatamente como eu quero a textura do banco, a cor do painel e os acessórios que vem nele, né, contendo nele. Tudo isso é capaz de ser realizado através da tecnologia. Aí eu trago uma lâmina perguntando, tá, mas como que tudo isso aconteceu? Como foi que começou tudo isso? Eu gosto de fazer uma linha do tempo, separando-a através de eras, né? Eras essas que, por sua vez, foram marcadas por revoluções, né? Então, a grande primeira revolução que eu posso aqui apresentar para vocês é uma revolução que ocorreu aproximadamente 400 mil anos atrás, que foi o controle do fogo, né? O fogo controlado pelo ser humano, proporcionou aí uma soberania no reino animal. Né? Você conseguia se proteger, você conseguia afugentar predadores e, sem dúvida, isso foi uma revolução. Até para a questão de alimentos, porque você conseguia diminuir um pouquinho a rigidez, né? A dureza dos alimentos através do fogo. Eles foram percebendo que conseguiam amolecer e isso proporcionava, né, alimentos melhores, mais fácil de comer. Então isso foi uma revolução. Passaram-se alguns anos, né, alguns milhares de anos, você tem uma segunda revolução, né, por volta aí de 3.500 anos antes de Cristo, que é a roda. Né? A descoberta da roda. É claro que foi um processo de vários anos até chegar no formato que nós temos hoje, né? Nós temos aí a evolução da roda, né? Se todos observarem, é até hoje dito como um jargão, né? Não precisa reinventar a roda, mais ou menos isso, né? E eu tenho a terceira grande revolução que aconteceu por volta do ano de 1800 depois de Cristo, né? Que foi a eletricidade, né? Criar através aí, lá atrás, desde o princípio, com Michael Faraday,
né? Veio os químicos, as contribuições de Maxwell, até chegar na Guerra das Correntes aí, né? Por Nikola Tesla e o Thomas Edison, que eles ficaram discutindo até chegar no formato de todo o sistema elétrico que temos hoje. E, sem dúvida, foi a terceira grande revolução, né? O mundo foi um antes da eletricidade e hoje o mundo é outro após a eletricidade. Inclusive, hoje nós temos o Senai como uma referência, né, de cursos dessa área em toda a América Latina, né? São poucas as escolas no mundo, inclusive em países desenvolvidos, que se equipara ao Senai. Então, aí na sua região possivelmente tenha uma escola Senai e nessa escola Senai possivelmente tem cursos voltados à área de elétrica, independente da área. Seja ele o eletrotécnico, seja ele o eletromecânico, seja ele aí os cursos de qualificação, né, que pode ser o manutenção, o eletricista, o de rede, o eletricista predial, comandos elétricos, independente dele, nós temos aí a alavanca, né, a força motriz de evolução da nossa indústria, sem dúvida, depois do século XVIII, é a eletricidade, né, conhecido como energia elétrica. Em 1981, aí um pouco mais recente, nós temos aí o que eu chamei de quinta revolução, que é os microcomputadores. O computador já é, né, uma criação bem anterior a isto, tá? Mas eu acho que em 1981, com a criação, com a condensação, a compactação, né, das placas, dos dispositivos eletrônicos da época, você conseguiu uma máquina com alto poder de processamento em um tamanho menor, que é capaz de estar em todas as casas, né, fazendo processamentos de dados, né? E logo em seguida, inclusive pelo tamanho, né, eu considero aí sem dúvida, equiparado a todas as demais revoluções, nós temos o celular. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criado o computador, mas não microcomputadores. Em 1981 para 82, tudo isso foi condensado e compactado. E em 83 em diante, já foi trabalhando no celular. Então, trazendo todas as ferramentas e recursos que estavam no computador para o celular. E é curioso, né? Chama a atenção do telespectador em relação a essa distância, né? Observem que do controle do fogo, dessa revolução, até a descoberta da roda, discorreu-se bastante anos, né? Discorreu-se alguns milhares de anos, né? Assim como da descoberta da roda para a eletricidade, discorreu também milhares de anos. No entanto, da eletricidade até o computador, aí não foram tantos anos assim, foram menos de 2 séculos de diferença, né? E o que dizer do computador para o celular? Né? Então, o que será que está vindo por aí, né? Depois dessas grandes revoluções, né? E o que é? A internet, um protocolo livre, foi lá em 1969 que começou, né? Porém, ela foi realmente difundida no ano de 1993, quando o inglês, né, Berners-Lee, ele deixou a internet aberta e livre, né? Acessível para qualquer um. É a internet no computador, né? Em 1998 surgiu, os que têm essa vivência adulta lá neste ano, vai lembrar que tinha lá a tecnologia 2G, chamada de GSM ou GPRS, né? Que aí levava a internet para o celular. Ainda muito limitada, né? A internet muito limitada, não era ainda de alta velocidade, era restrita a mais buscas, né, de números de telefone, né? Pouquíssimas aplicações que funcionavam o celular naquela época. Em 2000, a grande mudança foi através das redes sociais, motivada, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Classmates, Fotolog, MySpace, né? LinkedIn, o Orkut, quem não se lembra do Orkut, né? Internet de escada, ou seja, você tinha no computador, até tinha internet, mas era uma internet de pouca velocidade, né? De baixa qualidade. Em 2001, no Japão, surge aí a primeira rede 3G. E aí você tem um volume maior de transação de dados. E não parou mais de crescer, porque em 2003, agora surge, né, evolui, aprimora a internet no computador, que é a internet banda larga. E aí sim vem o que eu denominei aqui de revolução digital,
com o Facebook, o Instagram, o YouTube e o Twitter. Ou seja, são redes sociais que perduram a sua predominância até hoje. Isso lá desde 2003, né, para se ter uma noção. Em 2005, a Coreia do Sul inicia a tecnologia 4G. É uma tecnologia nova, recente, com muito mais potência, poder de transmissão de dados, né? E em 2010, aí vem o que nós podemos chamar de explosão cibernética, né? Denominada pelo Google, né? Quem não conhece o Google. Então, em geral, você tem a migração de lojas, de bancos, serviços, tudo para a internet, né? Hoje, grande leque de serviço você consegue realizar através da internet e agora a novidade do momento, né, que foram as eleições. As eleições neste ano, né, ocorreu de forma praticamente online, já dando uma prévia de como seria a justificativa, né? Não as eleições em si, mas as justificativas do voto já poderiam ocorrer através de aplicativo de celular, né? Em 2015, não apenas no computador, mas também no smartphone, agora as redes sociais, aí você leva a orientação espacial do GPS para o celular. Você consegue agora não só mais os serviços de lojas, bancos, né, mas comida, táxi, compras, né, faz consulta, cadastro, você se comunica, você se entretém, né, tudo através do smartphone, não apenas no computador. Então há essa miscelânea, né, um mix entre computador e smartphone. E aí 2020, o que será que nos espera pós-pandemia, né? Essa é a pergunta que nós não pretendemos responder por conta, né, do nosso breve espaço de tempo que temos aqui para discutir. E sem dúvida nenhuma, falando-se de smartphone, eu posso trazer uma ilustração que vai elucidar bem o que é essa evolução, o que é o smartphone, né? E eu trago aqui para vocês uma foto, né? Essa foto foi do ano de 2005, a posse do Papa, né? Lá no Vaticano, né? E também uma foto no mesmo ângulo de 2013, né? Agora com um pouco mais de celular. Se vocês observarem, praticamente todas as pessoas têm um smartphone na mão e quer registrar de alguma forma, né? Então você tem aí uma pessoa inclusive com um tablet aqui, né? Em 2005 até tinha aqui, ó, não sei se vocês conseguem focar aí, mas aqui tem um celularzinho aqui, ó, que não me parece estar sendo, talvez, registrando alguma imagem, vídeo. Não me parece, até porque o modelo não é compatível. No entanto, em 2013, somente 8 anos depois, nós temos aí uma incidência monstruosa de aumento, né, dos números de aparelho celular. E por que isso acontece? Por que o smartphone tem essa aceitação master entre todos, né? E eu fui pesquisar para saber. Uma das respostas é que ele pode, né, ser propriedade de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode ter um celular, né? Não apenas isso, mas você pode mexer, funcionar, acessar a qualquer hora. Não tem mais uma hora pré-determinada, né? E também você pode conhecer, pesquisar e fazer qualquer coisa no celular, né? Em qualquer lugar, qualquer assunto, né? Independente do assunto, você consegue. E isso sem ter uma limitação de tempo, de horário. O tempo todo você pode fazer isso, né? E tudo isso, né, sem custo adicional. Normalmente aí as operadoras estabelecem uma quantidade de dados específica, de modo que você consiga utilizar aí downloads e uploads, né, pré-determinado em um determinado período de tempo, né? Então você acaba enviando sem custo, entre aspas, né? Eu digo sem custo porque no passado toda e qualquer ligação, todo e qualquer acesso à rede era custeado. Hoje já não é mais assim, né? E sem dúvida, tudo isso nós podemos, né,
determinar que foi motivado pelas redes sociais. E alguns acham que as redes sociais se resumem somente a Facebook. Que isso? Fui pesquisar, são inúmeras redes sociais e que neste momento pode até ser que depois dessa nossa conversa surgiu mais algumas, né? E tinha mais, né? Só que no slide aqui não coube todos, né, os logos, né, das redes sociais. E há quem diga que eles são encabeçados, talvez, por essas 4 principais, né? É o aplicativo de mensagem, rede social aí, que é o Facebook, o Instagram e o Twitter. Mas nós temos um número expressivo de redes sociais, né? Infelizmente, o mundo hoje está baseado em redes sociais, não nos poderíamos deixar de fora. Eu abro aqui um parênteses muito rápido, né, para deixar com vocês aqui algumas curiosidades, né? Que em 1 minuto são mais de 3,9 bilhões de usuários conectados na internet. Ou seja, quase metade de pessoas de todo o planeta estão conectados em 1 minuto, né? E aí, no Google, são 3,8 acessos, né, de pesquisa, 4,5 milhões de visualizações no YouTube, 795 mil horas em 1 minuto, tá? Então, eu tenho 695 mil horas de pessoas assistindo e eu tenho aí a transição, né, a transmissão e a troca de aproximadamente 6 bilhões de e-mails, mais 41 milhões de mensagens trocadas em 1 minuto, né, pelo WhatsApp. Aí eu trago uma pergunta importantíssima, né, que eu gostaria de responder na nossa conversa. Afinal, onde encontramos a tecnologia, né? Onde é que você consegue ver a tecnologia? Na agricultura, na medicina, né? É possível fazer, por exemplo, cirurgias remotas, né? Encontramos na engenharia de alimentos. A NASA já desenvolve alimentos, né, em pó, granulados. Possível encontrar a tecnologia na indústria automobilística, na bolsa de valores, né? E, por que não, na indústria como um todo, né? Na mineração, né? Hoje a indústria é concebida pela metodologia Indústria 4.0, que é o que tem de mais novo na indústria, né? No entretenimento, alguns devem já conhecer esse tipo de equipamentos, né? Então, nós temos aqui jogos, né? Cinema 3, 4D, assim, já tem até cinema 5D, né? E dessa forma é possível afirmar que tudo evoluiu, né? No passado, lá na criação, por volta de 1902, 1903, há mais de um século atrás, o carro tinha mais ou menos, né, essa formação. Agora deu uma mudada, né? Deu uma evoluída. Os veículos você encontra já nesse formato, assim como o telefone, né? O telefone também modificou. Hoje encontra-se, na maioria das vezes, os telefones dessa forma, né? A pergunta que eu deixo para a reflexão é: e a escola? E o ensino? Houve alteração? Mudou, né? E o aluno? Como que é o aluno, né? Ele teve alteração ou ele continua sendo o mesmo, né? E o professor? Em toda essa dinâmica da sociedade, o professor continua o mesmo? E a aprendizagem, como que é? Ela continua da mesma forma? As pessoas continuam aprendendo da mesma forma? E a educação, né? O que nós podemos afirmar sobre a educação? Continua a mesma, evoluiu, não mudou? Para responder esses questionamentos, eu vou trazer aqui um vídeo muito famoso, né, que você consegue elucidar muito bem essa temática. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that
Fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking
Pois bem, forte, né? Fica esse vídeo para uma reflexão nossa, né, de como é o andamento e a evolução da nossa escola. Né? Diante disso, eu pergunto, qual é o cenário hoje? Né? Qual é o cenário da sociedade como um todo? Então, a sociedade, ela é um tanto quanto tecnológica. Se nós formos observarmos, tanto os alunos, quanto os professores, quanto os colaboradores, estão, né, inteiramente conectados, né, com seus smartphones, às vezes com o seu tablet, o iPod e etc, etc, com tantos dispositivos conectados. Né? A tecnologia está presente nas atividades mais simples, né, do dia a dia, como chegou o entregador, ele te liga para você atendê-lo na porta. Então, o que é isso? É a tecnologia. Né? Ou mesmo você chegou na casa de alguém, a campainha virou agora um aplicativo de mensagem de texto. Né? A sociedade hoje, na verdade, padece de uma dicotomia interessantíssima, né? Que é homem-máquina. Então você, até certo momento, não sabe até que ponto a máquina faz, até que ponto o homem faz. Né? Existe partes do corpo biônicas, né? Você tem aí a integração quase que perfeita de próteses ortopédicas, né? Que você consegue já comandar por sensores, né, de neurônios, né, por neurotransmissores, e a evolução não para por aí, continua se seguindo. Né? Você tem uma desconstrução de limites, né? A dicotomia on-off, hora está ligado, hora está desligado, isso acaba sendo um pouco mais híbrido, a todo instante você está conectado. Então hoje o teu trabalho no escritório acaba se estendendo lá para, né, para casa, né? O real e o virtual. Às vezes agora a grande maioria das reuniões já não ocorrem mais de forma física, e sim pelo meio online. Né? O biológico digital, você agora não precisa mais ficar pautado somente na tua memória. Então você faz uso dos recursos digitais proporcionados pelas tecnologias, né, para fazer um suporte, dar um subsídio para a nossa memória. Né? Então parte hoje da nossa bagagem de saber, né, e o responsável disso é a nossa memória, né, a grande responsável pelo nosso saber, está, por exemplo, num HD, num computador, né, em um celular. Inexistência de barreiras, né, física e temporal. Então, hoje, você não sabe mais até que ponto quem faz aquela atividade, quem resolve aquele problema, quem dá aquela aula, ou quem monta determinados sistemas, se é a pessoa realmente ou é um vídeo, ou um tutorial, ou um manual. Isso não tem mais barreira, né? Não tem por que ter, e é proporcionado pela tecnologia. Mudanças aceleradas, né? O que hoje existe, né? O que há hoje, não existia pelo menos há 4, 5 anos atrás. Então, tudo que se produz, principalmente em termos de informações, na rede, etc., né, é descartado com muito mais rapidez, né, e velocidade. E tudo que é gerado hoje, daqui a 4 anos, possivelmente não existirá mais. Tudo está em movimento, né? Processo, sistema, procedimentos, produtos, serviços, pessoas. Né? Não para, o mundo é extremamente dinâmico. Né? E os bens de consumo se modificam. Né? O que era deixa de ser, o que não era passa a ser. Tem objetos que não se usa mais, tem outros que passam a serem utilizados. Né? Eu sou de uma época que se utilizava, por exemplo, o cartão telefônico. Né? Se você apresenta ou fala isso para uma das pessoas dessa nova geração, eles certamente vão zombar de nossa cara. Mas o que é isso? Não faz sentido nenhum se ligar através de um cartão. Né? Então, porque os bens, os serviços, tudo vai se mudando. Né? Tem produtos que se valorizam e tem outros que deixam de existir, não apenas perdem o seu valor, né? Apenas deixam de existir. Eu poderia elencar aqui uma série de exemplos, né? Mas não vem ao caso. A gente pode citar aí um só exemplo, que hoje uma das maiores companhias aéreas do nosso Brasil não tem sequer uma aeronave, não tem sequer um hangar, né? Então, por aí vocês tirem o resto.
Tudo acontece ao mesmo tempo, né? Enquanto você está aí assistindo, enquanto eu estou aqui gravando, possivelmente tenha acontecido alguma coisa. Então, enquanto eu estou gravando, você que está agora assistindo estava fazendo uma outra coisa. E agora que você está aí assistindo, eu estou fazendo outra coisa. Então, essa dinâmica é proporcionada através da tecnologia. O que num passado não tão distante não ocorreria, né? Num passado você estava ali de corpo presente e poucas coisas poderiam acontecer ao seu redor, né? A velocidade das informações dita o ritmo de vida dos indivíduos, né? Fluentes digitais. Então, quanto mais informações você detém, maior é a capacidade de flexibilidade, maior é a sua capacidade de autonomia, né, nesse mundo tecnológico. Isso é interessante, né? Hoje, quem tem a informação acaba tendo, pelo menos, uma certa autonomia, né, de você vivenciar coisas diferentes, coisas novas, ser influenciado por isso e influenciar as demais pessoas, né? E aí a grande pergunta que não quer calar é: informação ou conhecimento? Muita gente se contenta com a informação, né? Deixa de lado um pouquinho o conhecimento. E qual é a diferença entre um e outro, né? A informação, ela é rasa, ela é superficial. A informação pode não ser verídica. A informação, ela é hoje uma, amanhã ela já não serve mais, né? Porque é como notícia, ela só serve no dia. Agora, já o conhecimento, ele é atemporal, ele não tem o tempo em si. Todos nós sabemos, por exemplo, o formato da Terra, nós sabemos aonde nós moramos, nós sabemos a composição química da água, e isso é conhecimento, não é uma informação. E por isso que esse tipo de conhecimento perdura por gerações e gerações, né? É diferente da informação. A informação é algo que vem e passa. O conhecimento não. O conhecimento você precisa averiguar, você precisa investigar, você precisa atestar, né, para que possa ter uma tese, uma teoria e, quem sabe, até uma lei, né? Em relação ao processo de aprendizagem, o que há de novo é que agora você não tem mais uma aprendizagem pautada em conteúdos, em ementas, né? em grades, como sempre foi. Ainda há como um agente norteador, mas isso não quer dizer que efetivamente você vá utilizar, né, esse tipo de cartilha, se é que podemos dizer assim. Hoje, o Senai utiliza-se, né, do processo de aprendizagem conhecido como CHA, né, pelos especialistas da educação, né, que é competência, habilidade e atitude. A capacidade técnica ou social que ele tem de executar determinadas tarefas, né? A habilidade do conhecimento que ele adquire e a atitude de chegar e fazer, de querer aprender, de querer ouvir, de ter o senso crítico e assim sucessivamente, né? Em relação ao aluno, nós temos uma mudança maior ainda, perceptível, inclusive, né? O novo aluno, ele é um aluno que tem maior interatividade, né? Tem maior sociabilidade. Isso é uma característica muito importante. Até anos atrás, nós não tínhamos um aluno tão participativo como tem hoje. É claro que há exceções, mas em geral, nós temos um aluno que não é tão passivo assim, né? Temos também um perfil de aluno, né, que agora ele não se sente mais agaiolado, não se sente mais aprisionado. De certo modo, ele quer liberdade, ele quer, né, sair das regras, sair da normativa, né? Eles querem impor um desejo próprio. Isso é uma característica desse aluno, né? Um outro parâmetro do aluno é a relação ao interesse. Ele pode ter um interesse por determinados assuntos, ao mesmo tempo que ele pode perder facilmente esse interesse, né? Então o aluno mudou. O aluno não é mais o mesmo que antes tinha uma meta, tinha um foco e se determinava através de disciplinas, né? O pai muito rígido, né? A diretora da escola tinha um papel extremamente importante, né, nessa disciplina. Hoje não é bem assim, né? Você tem que despertar
o interesse. E ao mesmo tempo que desperta, pode ser que se perda, né, esse interesse. E não tem como, né, desprezar e deixar de lado a preguiça, né? Tem alguns alunos que, infelizmente, né, vêm carregado, né, de desânimo, de desalento, e isso realmente atrapalha no aprendizado. Né? Como eu comentei sobre a interatividade, alguns alunos apresentam um certo envolvimento, uma participação mais aguçada, né? No entanto, alguns deles têm o teor de irritabilidade muito aguçado. Isso também pode ser que seja um problema. E por que isso, né? Porque talvez a carga de informação, a quantidade de informações que eles lidam é muito maior hoje do que talvez numa geração anterior a esta, né? É um aluno que ele é motivado a ser instigado, a ser provocado. Então, quando ele recebe uma provocação, consequentemente, ele vai atrás, ele consegue, né, responder melhor, né? E é um aluno que não espera, né? Veja ali, eu coloquei um reloginho, ele não espera. Ele não dá tempo ao tempo de construir, não é imediato, ele quer resposta já, é um aluno que tem dificuldade para lidar com frustrações, né? Então, todas essas nuances é um novo aluno, né? Ele é mais dinâmico, mais proativo, sim, pergunta, questiona, ele é mais crítico, e isso não chega a ser um problema. Aliás, é de fato mais... eu diria, muito melhor tratar e trabalhar com um aluno com essas características do que com um aluno puramente passivo, né? E para finalizar esse contexto do novo aluno, eu trago para vocês alguns dos nossos alunos, infelizmente, né, o aluno dessa nova geração, influenciado de forma direta da tecnologia, eles ainda continuam analfabetos, tecnologicamente falando, né? Não, você saber manusear um notebook e saber operar um celular, um smartphone, não quer dizer que você é alfabetizado em termos de informática. Não, definitivamente não. Muita gente utiliza as redes sociais com muita maestria, porém não sabe, por exemplo, manipular o Excel, não sabe montar uma apresentação de slides, né? Não tem o conhecimento de um banco de dados, um sistema, um programa, né? Então é um aluno diferente daquele do passado, ele mudou. E afinal, como que aprende, né? É possível que nós possamos aprender sobre um assunto novo, 5% daquele assunto, se nós ouvirmos, né? Ao ouvir, nós aprendemos 5%. Se nós, aquele mesmo assunto que nós ouvimos falar sobre, passamos a ler sobre aquele assunto, é possível que a gente aprenda até 10% sobre aquele assunto, né? Mas, se eu também ver sobre aquele assunto, né? Não só de ouvir falar, mas de enxergar, de observar, eu consigo absorver um pouco mais, né? Talvez uns 20%. Essa pirâmide não é minha, né? Do William Glasser. Então ele determina não, né? Ele, através de análise e pesquisas, ele conseguiu chegar o que nós chamamos de pirâmide da aprendizagem, né? Então 30% demonstrando, através de uma demonstração prática, você consegue aprender em torno de 30%, né? E 50% de aprendizado para aqueles que debatem, né? Fazem discussões em grupo. Não fica por aí, porque você praticando e fazendo, você consegue aprender em torno de 75%. Mas também não encerra por aí. Por quê? Porque 90% é possível aprender quando nós ensinamos a outras pessoas, né? Então tá aí os métodos passivos e os métodos participativos de ensino e aprendizagem, né? Se você pegar aqui até 30%, os métodos são passivos, você não participa do processo. Já os participativos, você é protagonista do seu próprio saber. E é isso que nós defendemos, né? Principalmente no Senai, que preconiza a metodologia por competência, por habilidade e por atitude.
né? É possível utilizar na educação? Essa é uma grande pergunta. E aí, tem como? Eu separei 3 pilares que eu considero aí interessante trabalharmos na educação. O primeiro deles é através de aplicativos, né? Aplicativos do celular, você tem vários, né? Eu trouxe aqui somente poucos exemplos, né? Para você ter o uso em sala de aula, né? Das mais variadas, ensino regular, ensino médio, graduação, você consegue utilizar com muita simplicidade. Além dos aplicativos, é possível também nós fazermos uso da tecnologia através de softwares, né? E eu também trouxe aqui alguns exemplos, né, de softwares que estão aí disponíveis, alguns inclusive gratuitos, né, uma grande maioria, né, de patentes livres, né, que não precisa aí você estar adquirindo de forma onerosa, ok? O website, que é a internet, né, então você consegue, através de navegadores, fazer com muita simplicidade trabalhos, pesquisas, né? E interagir com o aluno através de alguns sites didáticos, né? Isso é muito interessante. E eu finalizo, né, a apresentação de recursos, né, trazendo a plataforma Google, que sem dúvida nenhuma é o carro-chefe aí dos recursos tecnológicos online, né, disponíveis nas plataformas online, e a grande maioria deles é gratuito, né? Essa é uma grande vantagem. Eu trouxe aqui alguns dos produtos que a Google disponibiliza, né, desde navegadores, né, armazenagem de foto, armazenagem de arquivos, né, e etc, etc. E o Google se profissionalizou tanto como sendo uma plataforma subsidiadora, né, de recurso tecnológico, que direcionou alguns produtos puramente para o usuário, né, o caso aí do YouTube, de e-mail, né, sistema de voice, de rastreamento, sala de aula, etc. Direcionou alguns produtos para a empresa, né, interessantíssimo isso, né, e outros produtos para desenvolvedores. Então o Google pensou, né, em englobar praticamente 100%, né, dos possíveis usuários da rede, né? E na sala de aula, como que é um novo professor? Então, um novo professor ele deve ser um dinamizador da inteligência coletiva. Ele deve provocar, né, o conhecimento dos alunos, né? Ele também tem que ser um transgressor da linearidade. E eu gosto dessa palavra, porque se a gente recebe tudo pronto e executa tudo aquilo pronto, eu arrisco afirmar que dificilmente houve um aprendizado neste processo, né? Então você deve pegar e modificar, não seguir uma cartilha, também não digo fugir de uma forma muito esdrúxula, né, daquilo que é previsto, não, mas você modificar a metodologia, o professor ser dinâmico, né, trazer exemplos práticos, né, do dia a dia, isso vai provocar o aluno, né, fazer sua aula com criatividade, né? Explorador dos processos cognitivos. Existem N formas de aprendizagem. N, né? Você escolhe um e começa a explorar. Um deles é o que eu estou comentando aqui, que é a curiosidade. Você instiga a curiosidade do aluno, né? Pesquisador more, investigador, é colocar, né, o aluno no centro, né, do saber, no centro do processo. É fazer com que ele se sinta parte do processo. Não que ele está sentado ouvindo alguém ministrar ou lecionar um conhecimento já pronto. O conhecimento nunca está pronto, ele tem que ser construído, né? Ele também é um orientador, um promotor, um mediador do conhecimento, né? Provocador de curiosidade, aquilo que a gente vem sempre comentando, né? Formador de opinião, isso é importantíssimo, né? O professor que na sala de aula utiliza-se, né, desta oportunidade ímpar de provocar o alunado a ele ser um líder, um formador de opinião, um investigador, ele nada mais está fazendo do que o seu papel, né, do novo professor ante o mundo tecnológico, né? Então aqui, na era da tecnologia, não tem como mais você simplesmente transmitir conhecimento, né? A palavra da moda é compartilhar, né? O share, o famoso share. Não mais o centralizador. Então o professor nem sempre sabe de tudo. E aí, para dar uma equilibrada na nossa palestra,
né, na nossa fala, essa conversa que a gente tem, eu trago uma charge, eu achei muito interessante, né, a professora aqui de português explicando sobre o sujeito, predicado, e um monitor, né, o supervisor, um inspetor escolar, o diretor lá fora, né, se enaltecendo pelo novo recurso tecnológico que encontrou, né? É um pouco desconfortável, mas é a única forma para os meninos prestarem atenção durante a aula, né? Que é uma espécie de televisor, né? Que os alunos acham que estão assistindo televisão, né? Curioso isso. Em relação à linguagem, nós comentamos que muita coisa mudou. E a linguagem da sala de aula? E a linguagem do professor? E para se comunicar com esse novo aluno? Será que é do mesmo jeito? Né? Será que mudou? Como que é? Veremos. Né? Então, antes, o convencional era a norma culta, né? Dar-lhe-ei a nota, né, concisa, de acordo, né? Tinha aquele português rebuscado, né? Regras gramaticais, pontuação, acentuação, concordância, formalidade. Sempre foi e sempre vai ser. O português coloquial não pode substituir a nossa língua erudita, em hipótese nenhuma, né? Já a tradicional, que todo mundo usa, né? Inclusive, a gente não pode escrever o que fala, porque senão a gente vai cometer alguns equívocos, né? Não há regras. O importante é se comunicar. O outro entendeu? Tá bom, né? O mínimo de palavras. Quanto menos letra, melhor. Mudou, né? Agora já informalidade. Então, dificilmente você vai, prezado senhor, senhorita, a vossa excelência, ponto, né? Ponto e vírgula. Raramente você vê essa exploração por parte, né, tanto dos novos alunos como das pessoas em geral. Tudo isso é motivado aí por essa evolução tecnológica, né? E aí a linguagem que eu denomino aqui como internetês, né? Eu fiz um neologismo aí, né? Que é o dialeto cibernético, o dialeto da internet. E aqui é uma brincadeira bem interessante, que se você que está nos assistindo, porventura não souber alguma dessas palavras, já denuncia a tua idade. Você já começa, né, a ficar um pouquinho preocupado aí com essa interatividade na rede, né? Trollar, né? Todo mundo já ouviu falar, spoiler, por exemplo, né? Stalkear, blogar, bloguei, né? Eles misturam, né, dialetos, aí, misturam idiomas, né? E pegam uma palavra em inglês e conjuga o verbo como se fosse em português. Isso é a tecnologia que traz, né? Chipar, uma palavra interessante, né? Chipar. Eu escuto muito isso na sala de aula, né? Os alunos aí. Tuitar é um outro verbo, né, muito comum, e aí tem algumas conjunções e contrações, né? Já, né, tá, tudo sem acento agudo, né? Todos eles com H no final. Brinks, pode parecer, né, estranho, mas isso aqui no internetês é brincadeira, né? E você tem aqui, ó, F-I-K-D-I-K, mas na prática se lê fica a dica. Interessante, não? E aí não fica por aí. Esse aqui foi só poucos exemplos que eu disse, mas o bom mesmo, eu separei algumas abreviaturas. Olha que curioso, né? No passado, isso aqui eram 3 letras isoladas, MDS. Hoje, né, no internetês, no meio da juventude, se transforma em meu Deus do céu. Não sei como, né? Não sei de que forma. Aqui da mesma forma, né? TMJ. A primeira vez que eu recebi o TMJ, eu achei que era Tribunal do Ministério da Justiça, alguma coisa bem, né, formal. Não é mais. Agora é tamo junto, né? E qualquer pessoa sabe disso, né? Não, aí você está se perguntando, eu não sei. Falei, então é preocupante. Dá uma olhadinha aí, né, nas redes sociais, conversa mais um pouco com os jovens, né? E eu venho aí, ó, falou, né? Aí tem o cadê, né? Você tem aqui, ó, por favor, verdade, qualquer, valeu, net, que vem de internet, né? Até mais, nada, cara, você, muito, abraços, casa, foto, tchau, aqui, teclar, quando, o que apareceu aqui? Risos. E aí, adicionar,
porque, tudo, acho, privado. BV eu não vou falar o significado, mas aí perguntem para algum jovem o que significa BV. É bem comum entre eles, eles certamente vão saber te responder, né? No final das contas, qual é o papel do novo professor? O que o professor então tem que fazer? Já que ele tem que ser dinamizador, ele tem que, né, transgredir algumas regras, fácil. Eu pego dados, são números, letras, caracteres, símbolos e etc. Faço uma sequência lógica de modo que esses dados formem uma informação, uma palavra, uma hora, um e-mail, né? Ele precisa ter uma informação. E essa informação, ao ter conexão com outras informações, ao ser verificada, ao ser atestada, pode ser que a informação venha a ser conhecimento. Então, não querendo ser redundante, né, nos assuntos do momento, mas se a gente falar um pouquinho do vírus, a informação é que já há uma vacina em estudo, né? O conhecimento está sendo produzido. Até então não há publicação, não há confirmação e não há nenhuma tese que ateste que a vacina A ou B seja de fato com procedência, né? E conhecimento por si só não basta. Os excelentes vão um pouquinho acima. Os excelentes estão no topo da pirâmide. Ele pega o conhecimento e transforma em inovação. Esse é o papel do novo professor. Diante de toda a gama tecnológica que nós temos, o que é válido é você pegar o que tem de saber já disponível, né, e trazer isso para uma inovação. Né? E aí, tem problema tudo isso? Sim, tem, e muitos. Né? Um dos exemplos, eu posso citar para vocês, é afastamento social. Né? Ó, por exemplo, aqui, um casal foi jantar, né, num restaurante e a mulher vai e coloca na rede social. Dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Aí logo na sequência o marido aqui, ou o pai, não dá para saber, né? Eu não acho nos comentários. E o garçom já, né, deu um like ali dizendo, é isso mesmo, eu concordo, né, tem razão. E todos, cada um deles em seu mundo, né, no seu universo, né? Assim como a família que foi visitar a avó porque ela estava se sentindo sozinha, né? Então você pega aqui todos os integrantes da família no celular e a avó continua sozinha. Né? Então, uma verdade que eu posso extrair disso é que a tecnologia aproxima as pessoas que estão longe e afasta as que estão perto. Né? Para fechar a nossa conversa, eu quero mostrar para vocês aqui as características do profissional do futuro. Né? Então, ele tem que ser flexível, né? Cognitiva. A flexibilidade cognitiva. Né? Então, em termos cognitivo, ele tem que, o que ele já sabe, ter abertura para desaprender ou aprender mais de forma flexível, né? Ele tem que ter um certo senso de liderança, né? E ele também precisa ter a resiliência de tomada de decisão, tem que ter uma capacidade de negociação e ele precisa ser criativo. Né? Não faz sentido um profissional que não cria, que não estabelece situações cômodas. Né? É um profissional do futuro, é aquele profissional que questiona, que tem senso crítico. É um profissional que ele traz a dúvida, né? Ele pergunta, tá, se isso sempre foi feito dessa forma, e por que não fazer assim? Né? Ele resolve problemas complexos. Essa é uma característica importantíssima de um novo profissional. Né? Resolver problema é hoje uma das principais capacidades desse novo profissional. Inteligência emocional, não se deixar abalar por qualquer coisa. Sob pressão, você manter a compostura. Né? Multidisciplinar, ele tem várias atribuições, conhece, né, uma série de atividades e vai lá e faz. Se for preciso fazer trabalhos operacionais, a níveis gerenciais, não importa, ele vai lá e faz. E, por último, mas não menos importante, aliás, o contrário, talvez o mais importante, ele precisa saber trabalhar em equipe. Então é isso, finalizo a nossa conversa agradecendo a sua atenção e procure um Senai mais próximo e venha fazer parte dessa grande família do saber. Né? Foi um prazer muito grande estarmos aqui. Obrigado pela sua atenção. Que possa, né, todas essas falas fazer um bom proveito de todo o conhecimento que nós conversamos aqui. Até logo!
Um abraço.